Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal, mais um estudo bíblico e hoje vou falar sobre o perigo do texto fora de contexto. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, a parte A. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se vamos falar segundo a palavra do Senhor. Esse é o nosso texto para nós iniciarmos aqui. O versículo anterior diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então aqueles que vão falar na questão ministério, tem que falar segundo as palavras de Deus. Se é para ensinar a Bíblia, se é para falar na igreja, se é para falar aos santos, para instruir o evangelho, tem que ser segundo as palavras de Deus, não segundo os homens, não segundo ideologias humanas, segundo doutrina de homens e pior ainda doutrina de demônios que tem surgido aí ao longo dos séculos e nesse tempo final tem se avultado. Então vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre a importância de se atentar ao contexto onde aquele texto está inserido. Há muitos erros que não chegam a ser heresia, né? Mas são muitos erros. Toda heresia é um erro, nem toda heresia, nem todo erro é uma heresia. Mas para evitar os erros e as heresias principalmente, temos que atentar ao contexto. Atentar ao contexto. Então, aqui no capítulo 4, versículo 11, nessa primeira parte desse versículo, diz: se alguém vai falar, no versículo anterior está dizendo, cada um vai administrar, administra aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Aí começa: se alguém vai falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém vai administrar segundo o poder que Deus dá, e assim isso vai ser glorificado. Então, se vamos falar, temos que falar segundo a palavra do Senhor. E eu separei aqui 10 versículos, né? Talvez eu faça até uma parte 2, não sei, de repente, sobre essa questão, mas eu separei aqui 10 versículos que comumente as pessoas falam fora do seu contexto. Uns bem conhecidos e outros nem tanto conhecidos, e aqui nós vamos discorrer nesses textos. O primeiro deles é bastante conhecido, é um texto bastante aplicado, usado, e fora do seu contexto, né? Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Estou usando a Almeida Corrigida Fiel. A sua talvez esteja. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Pode ser nesse caminho aí. Então, aí vem aquela situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Traz uma interpretação errada se você tirar do contexto. E a interpretação errada é: com a ajuda de Jesus consigo fazer tudo o que quiser. Então, tudo o que eu quiser fazer é o que está dizendo o texto. Não. O texto está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Paulo está se aplicando à alegria em quaisquer circunstâncias. Nós temos que ler os versículos anteriores, saber o que Paulo passou, saber o que Paulo sofreu. Ele passou necessidade, ele teve abundância, ele teve escassez, ele passou dificuldades no mar, dificuldades na terra, dificuldade em prisões, dificuldade em perseguições, em ser espancado e tal. Qual é o contexto? A alegria em Jesus que o fortalece, e essa alegria é em quaisquer circunstâncias. Então quer dizer que eu não posso todas as coisas, eu posso flutuar, eu posso torcer a parede. Se você for falar assim ao pé da letra, então eu posso fazer isso. Não, meu querido, não. Ponto. Um outro versículo também citado, 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. A interpretação errada é: não há nenhuma dificuldade que não possamos suportar. Há dificuldades terríveis. O próprio apóstolo Paulo, me lembrei agora aqui, só que eu não lembrei antes para poder marcar, mas lembrei agora aqui, ele diz assim, que chegou a ter angústia na alma por causa das aflições, das perseguições e assim por diante. Nós vemos pessoas fiéis a Deus, tementes ao Senhor, que entram em pânico, e umas até tentam se matar, outros até se matam. E qual é a dificuldade aqui? Qual é o erro da interpretação? O erro é: não há nenhuma dificuldade que não possamos suportar. E qual que é o foco aqui do contexto? O verso anterior vai deixar bem claro que é sobre a tentação. O versículo anterior diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aí ele continua dizendo: não veio sobre vós tentação senão humana, de forma de homens, tentação que comuns aos homens.
Algumas versões vai dizer assim: então o que está em pé, cuide, porque a tentação virá, mas o Senhor vai dar escape. Vocês têm que estar nele, tem que estar buscando ele. O contexto é esse, de uma vida que você tem que estar observando as tentações que ocorrem, né, que ocorrerão de fato, né? Um outro versículo, né, agora em Salmo 37, versículo 4, bastante citado, diz assim: deleita-se no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. A minha versão diz, os desejos. Algumas versões falam assim: agrada-te do Senhor, ou deleite-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ué, então se é assim, qual que é a interpretação errada? Vamos observar. Se eu obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quiser, tudo o que eu quero. Se eu obedecer a Ele, se eu me deleitar nele, então quer dizer que o que eu quiser Ele vai fazer, inclusive matar aquele pessoa que eu detesto, aquele vizinho, aquele sei lá o quê. Não. O texto está dizendo o seguinte: se, essa é a interpretação errada, né? Se eu obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Mas se seu prazer está em Deus, você vai desejar as coisas de Deus. Aqui está o contexto. Deleitar-se, ter prazer em Deus, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus e não a vontade de Deus com a nossa, com a sua, porque a nossa vontade está submetida, subordinada à vontade de Deus, que é o Senhor. Então, quando eu me deleito no Senhor, eu tenho meu prazer no Senhor, conforme o salmista Davi dizia, né? Meu prazer está no Senhor, não tem outro bem além de ti e tal. Então, o meu prazer, as minhas delícias estão no Senhor, as minhas vontades vão estar, evidentemente, alinhadas com a vontade do Senhor. Então, eu posso orar: seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. E às vezes a vontade nossa é uma, mas o que vai prevalecer é a de Deus, não tem dúvida. Então, deleite-se no Senhor e Ele satisfará o desejo que há no coração dele. Essa é a grande verdade, né? Dele. Deleite-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, que vai estar alinhado com o desejo de Deus, né? Deus é o que determina a linha a ser tomada. Um outro versículo bastante usado assim de forma muito fora, né? É o versículo Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso eu vi muitas vezes, as pessoas usarem esse versículo para reclamar, para inquirir, para falar, cobrar de Deus uma cura. Está escrito lá em Isaías 53, vai levar nossas enfermidades. Você já viu o pastor famoso? Internacionalmente falando, pelas frentes de Jesus, suas feridas ali, machucadas, está o perdão, e nas suas costas está a cura. Já viu isso? Eu já ouvi. Olhando para Jesus na cruz, nós vemos a salvação. Olhando para suas feridas nas suas costas, vemos a cura física. Há livros e mais livros sobre cura divina, etc. E há muitas pessoas dizendo que o cristão não pode ficar doente, porque é uma promessa de Deus que não fique doente. Está escrito aqui, mas o que diz o contexto? O contexto está dizendo que não vão ficar doente? Você que é salvo em Jesus Cristo, que confessou a Cristo e professa a fé em Jesus Cristo e creu de todo o coração, que confessa com sua boca que ama de fato o Senhor, porventura está doente? Ou já ficou doente? Ou tem dentro da sua casa alguém doente? Ou tem um filho que nasceu com problema, alguma deficiência, alguma síndrome, alguma coisa assim? Então como é que vamos conciliar isso? Alguma coisa está errada, e não está em Deus, está em nós, na interpretação, usar o texto fora do contexto. O contexto aqui, a interpretação errada é: Jesus tira todas as doenças de quem nele crê. Não. O contexto aqui fala do pecado. A doença aqui é maior de todas, maior que a AIDS, maior que o Covid, é o pecado. Então o contexto aqui tem que estar alinhado com aquilo que de fato está dizendo, que é o pecado. Ele cura as nossas feridas, ele tira o pecado. Observe o versículo 5, que nós estamos lendo nele, quando diz assim: o castigo que nos traz a paz. Lembra que eu preguei há poucos dias sobre Romanos 5, versículo 1? Está no meu canal aí. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados por Deus, temos paz.
né? Sendo justificados, temos paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, né? Pela fé e tal, temos paz com Deus. Por que não tínhamos paz? Por causa do pecado. O pecado faz separação. Agora temos paz. Então o castigo que Jesus sofreu na cruz do Calvário é que nos dá a condição de termos esta paz. Então aqui a questão não é cura divina, embora Deus pode curar, Ele cura, quando Ele quiser Ele cura, nós podemos orar, devemos orar e pedir a cura, e se for a vontade de Deus, Ele vai curar. O que nós temos aqui entendido é que na eternidade, quando Cristo voltar, ressuscitar os mortos, sim, aí não tem doença, não tem lágrima, não tem dor, nada. Mas enquanto aqui vivemos, nós sabemos que Ele nos curou e nos cura, né, dos nossos pecados. Ponto. Quinto texto fora do contexto, que é muito complicado também, e é também famoso, né? Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Então, meu querido, você tem que ser acrescentado de saúde, de emprego, de carro novo, de bom casamento, sem problemas, sem dificuldade, de marido bom, de esposa boa, de filhos saudáveis, isso, porque buscamos primeiro o reino de Deus. Vamos buscar primeiro o reino de Deus. Claro que tem que buscar primeiro o reino de Deus. Mas as promessas que está sendo dita aqui não é essa. Olha bem a interpretação errada. Deus me dará tudo o que eu quiser se eu me dedicar a Ele. Naquela mesma ideia de barganha com Deus. Como que vamos barganhar com Deus que não precisa de nada? Entendeu? O que nos concede, concede por graça, misericórdia. Quais são as necessidades básicas que um cristão, que um homem, que uma pessoa precisa? Ele vai suprir. Se você voltar nos versículos, né, você vai ler no contexto, às vezes o contexto está lido lá no versículo seguinte, anterior, e às vezes uma questão maior, né, de outros livros e assim, para você entender de fato o que está dizendo aquela questão. Mas nesse versículo, se você observar, os lírios crescem no campo, os passarinhos têm o que comer, certo? Deus supre no universo todos, e aqueles que buscam Ele não vai suprir? Olha bem, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você não vai fazer crescer um fio de cabelo, não vai aumentar um covo da sua estatura, não vai aumentar um dia de vida, nem me diminuir, não. Descansa nele, Ele vai suprir. Há pessoas fiéis ao Senhor e pobres? Sim, mas Deus supre. Há pessoas fiéis ao Senhor Deus que têm desemprego? Sim, e eu já passei por isso, e eu sei que Deus supre, Ele é fiel para fazer isso, né? O texto está dizendo que eu vou fazer uma barganha com Deus, buscar o primeiro reino de Deus para eu ter tudo. Não, Ele vai suprir certamente as questões básicas. Um outro versículo bastante famoso também é Provérbios 8 e o verso 17, que diz: eu amo os que me amam, os que cedo me buscam me acharão. Almeida Corrigida Fiel, e outros dizem assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aqui, muitos usam para orar de madrugada. Não, tem que orar de madrugada, e tem uma frase de brincadeira, acho que é de brincadeira que dizem, né? Porque de madrugada a fila é menor. Bom, para Deus que não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel, tanto faz de madrugada e dia, porque para ele no tempo não é algum para nós. Até porque se for madrugada para nós aqui, é dia lá na China, no Japão. Então, como é que nós vamos interpretar isso aí biblicamente? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscarão. A interpretação errada é: eu amo os que me amam, busco madrugada. Ou, referindo-se à prática de orar de madrugada, né? De madrugada eu agrado a Deus mais do que orar de dia. Você lembra de João 4, quando ele fala para a mulher samaritana? Olha, não é nem ali, não é nem lá no templo, mas é em espírito e em verdade. Você ora de madrugada, se você quiser, você ora de noite, você ora de dia. Eu mesmo, particularmente, nunca fui de orar de madrugada. Algumas vezes até acordei e fui, mas não que aí eu vou orar de madrugada porque tem que ser, porque de madrugada eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. É bom que você ore de manhã, de tarde, de noite, claro, evidente. Mas o texto está dizendo: eu amo os que me amam. Quem ama quem me ama? Sabedoria. Pega o capítulo 8 inteiro, vai no versículo 1. O livro de Provérbios fala sobre a questão da sabedoria e a insensatez, etc, né? Mas pega ali: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conselhos e tal. Você vai achar, você vai entender ali que achando a sabedoria, você vai entender coisas boas, vai viver melhor. Vi um jovem falto de sabedoria que observava uma mulher que perambulava para lá e para cá e tal. Você vai ver isso tudo em Provérbios, meu irmão. Então aqui é: eu amo os que me amam, eu quem? A sabedoria.
aquele que ama a sabedoria, ele vai buscar cedo, não é de madrugada, é cedo, vai logo, né? Vai se adiantar em buscar sabedoria, né? Esse foi o sexto texto, agora vamos para o sétimo texto, também em Provérbios, capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Você vai observar muitos pregando, citando sobre, até cultos que fazem evangelismo e missões, esse texto. Eu amo os que me amam. Não, perdão, esse é outro. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Olha bem, a interpretação errada é usar esse texto com aplicação ao evangelismo, ganhar almas. Por quê? Porque isso aí, ele infla, ele enche o ego humano. Eu ganhei uma alma para Jesus. Meu irmão, um dia eu estava num culto, não me recordo muito bem onde, e eu disse que eu nunca havia ganho uma alma para Jesus, e o povo ficou quase que me apedrejou. Mas como que ser pregador prega para baixo para cima, né? Pregava muito nas igrejas, me chamava, hoje não chama mais. Mas naquela ocasião me chamava, eu pregava quase todos os dias nas igrejas. Aí eu disse assim, bom, eu nunca ganhei uma alma porque eu não tenho essa capacidade. O único que ganha almas é Jesus Cristo. Ele ganhou do Pai. Pai, aquele que tu me deste, ganhou. Nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir as escrituras, referindo-se a Judas. Aquele que tu me deste está guardadinho. Então quem ganhou essas almas? Jesus Cristo. Então o que quer dizer isso aqui? Veja bem, toma muito cuidado porque tem dois textos que podem dar a impressão que corrobora isso. Mas vou explicar. Um deles está em Daniel 12:3, diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Olha Daniel falando que ele que ensinar. Vamos lá. E Tiago 5:20. Saiba que aquele que converter, olha isso, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que quer dizer 11:30? O fruto do justo é a árvore de vida. O que quer dizer a árvore de vida? É o fruto do justo. E o que ganha a alma é sábio. O que é ganhar uma alma? É ganhar no sentido de evangelisticamente falando, eu ganhei uma alma a Jesus, eu preguei para ele e ele se converteu porque eu ganhei essa alma? Não. Esta honra, esse mérito, nenhum homem tem a não ser o Senhor Jesus Cristo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele faz isso, ele convence. Eu levo a mensagem até o ouvido do pecador e o Espírito Santo leva até o coração. Mas eu só levo até o ouvido do pecador porque ele me vivificou e me deu condições de falar. Então a honra, a glória toda é dele. O fruto justo é árvore de vida. O fruto que eu vou brotar como justo, justificado por Deus, é uma árvore, uma produção boa. É uma árvore de vida. Porque aquele que estava no caminho errado, eu vou alertá-lo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, mas é o Senhor que vai salvá-lo. É o Senhor que vai operar em sua vida. Ficou mais claro agora? Então eu lhe pergunto, versículo de Tiago 5:20. Sabe que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma. Quem que pode salvar? Quem que pode converter uma alma do caminho? Não é o Espírito Santo do Senhor Deus? E cobrirá uma multidão de pecados. Quem que pode cobrir pecados? Não é o sangue precioso de Jesus? Então, a função de levar o Evangelho é nossa realmente. Pela graça de Deus ainda. Mas o contexto é você ganhar uma alma, você apaziguar o coração, você levar, você apresentar o caminho da verdade. Né? E ganhar uma alma aqui não é sentido de ganhar, eu a ganhei para Jesus. Não. Não queira tomar essa honra, não queira tomar essa glória, porque você e eu não temos condições. O fruto do justo é a árvore de vida. O que vamos frutificar vai ser árvore forte, não um raminho, não uma graminha ali. Vai ser árvore de vida. E o que ganha almas é sábio, é ganhar no sentido não de ganhar para você, não de você ganhá-la para Cristo, mas de você ganhá-la no sentido de trazer essa paz da verdade do Evangelho, ou de qualquer circunstância que seja, que aponte o caminho do Senhor Deus. Em santificação, em vida, né? As pessoas que estão ali no já conhecem o Evangelho, mas estão enfraquecidas, apresentar-te desta forma, né? Mas quem ganha almas é o Senhor. Não queira tomar essa glória,
porque Ele é o Senhor e essa glória é a glória de Deus, Ele não divide com ninguém. Este agora pega bastante, aqui já estamos no 8º, né? Este aqui pega bastante. Você vai ver, talvez falando em congressos, né? As igrejas têm o costume de fazer congresso com tema, com título, com... Tem uns outros nomes que esqueci agora. Coloca lá. Este aqui é pesado, irmãos. Isaías 41, versículo 6. E é lindo, hein? Olha bem. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Outras versões, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, esforça-te. Olha isso. Não é um negócio interessante? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, esforça-te. Mas olha o versículo anterior. Olha, isso eu vou ler. Isaías 46, perdão, Isaías 41 e o versículo 6. E o versículo 5 no caso, né? Eu vou ler os dois versículos. Isaías 41, olha este. Versículo 5 e 6. 41, perdão, o versículo seguinte. Eu vou ler o 4, 5 e o 6, para você entender o que é o contexto. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Olha agora. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, e ao seu próximo disse, esforça-te, e o artífice. Animou o ourives, esforça-te aqui é, então esforça-te, e o ourives, e o artífice animou ao ourives. E o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo, da coisa soldada, boa é, então com pregos afirma para que não se venha a mover-se. Vou ler de novo com mais calma. E o artífice animou ao ourives, que trabalha com artes, com peças, com fazer ídolos, olha bem, animou o ourives, que trabalha com ouro, pega a madeira, trabalha, depois se enche de ouro, faz ouro, desenho bonito. E o que alisa com o martelo na bigorna, dizendo, da coisa soldada, fixada, pregada, criada ali, um ídolo, boa é, então com pregos afirma para que não venha a mover-se. Um ao outro ajudou a fazer ídolos, rebelião, rebeldia contra Deus. Leia o contexto inteiro, pega do capítulo 1, do versículo 1 inteiro, do capítulo 41, e venha lendo aqui. Olha o versículo 7 que diz, 8 quer dizer, porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Aí vai, né? Mas o versículo 6 e o versículo 7. O versículo 6 está dentro do contexto, juntamente com o versículo 7, com o maior contexto aqui do livro de Isaías, sobre rebeldia, sobre idolatria. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, ao seu próximo disse, esforça-te. Então se esforçaram assim, e o artífice, o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna. E disse da coisa soldada, boa é. Deus é bom, mas ele chama a coisa soldada de bom. Então o capítulo 6, o versículo 6 do capítulo 41, não é para se usar na igreja. Irmãos, nosso congresso vai ser um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, esforça-te. É bonito, mas o contexto é treva, é tenebroso. Vamos lá para o nono. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz a carne seu braço e aparta seu coração no Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Não, meu irmão. Não é isso dizendo. Não é isso. A interpretação errada é, o problema aqui não é confiar no homem. O Senhor Jesus, na sua palavra, ele nos diz no texto lá em João que ele não confiava no homem porque sabia que está no homem. Ele é o Senhor que conhece. Mas o detalhe aqui não é este. O detalhe aqui é, o contexto é trocar a confiança em Deus pela confiança no homem, nessa carne aqui. Olha bem. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, ou seja, o seu suporte, o seu sustento, a sua firmeza,
e aparta o seu coração do Senhor. Se eu confio no Senhor, essa carne aqui está submetida. Se eu confio no Senhor, a carne do meu irmão também está submetida. Se eu confio que o irmão confia, ele confia no Senhor, eu também confio, nós estamos no Senhor e não vamos apartar nosso coração do Senhor. Porque se eu me aparto do Senhor, eu sigo meu coração. E enganoso é o coração, diz aqui mesmo em Jeremias 17:9, né? Se não estiver enganado. Então o contexto aqui não é que confia no homem, não é isso. É apartar o coração do Senhor confiando na carne, em si. Vamos lá. Esse foi o 9. Agora o 10º, também lá em Filipenses, muito usado, que diz: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A interpretação errada é: Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então, meu filho, eu tenho que ter tudo que eu quero. Porque está escrito ali, ele vai suprir todas as... Não. O contexto. Essa igreja de Filipe, embora fosse uma igreja sem tantos recursos, como a igreja de Corinto, por exemplo, na região da Caia, era uma igreja que investia em missões, investia no reino de Deus. Enviou, não só uma vez, mas mais de uma, recursos para o Paulo, para o ministério de Paulo, para que ele ajudasse outras pessoas também. E enviou através de um homem chamado Epafrodito, que para levar essas ofertas ele quase morreu. Passou uma dificuldade muito grande. E Paulo está dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades de vocês, queridos, porque vocês estão investindo no reino. É para aquela situação ali, meu querido. E é claro que aqueles que investem no reino, Deus há de socorrer e suster, né? Mas não é uma obrigatoriedade de que Deus tem que pegar esse versículo aqui e falar: Deus tem que suprir todas. Não, a pessoa não tem condições, não tem desejo, não tem amor a investir recursos no reino de Deus, depois quer requerer de Deus alguma coisa. Então, tomar cuidado com essas más interpretações. Então aqui eu vou deixar essas 10. Enquanto eu falava aqui, me ocorreu mais alguns na minha mente aqui. Mas quem sabe eu faça uma segunda parte. Se vocês quiserem, coloque aí no comentário. Pastor, fala sobre aquele texto, sobre aquele outro texto também, lá e tal. E a gente fala rapidamente para que mais pessoas também aprendam. E eu quero encerrar citando 2 Timóteo 3,16. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas é inspirado por Deus. Lucas não é um historiador, como Flávio Josefo, como Eusébio de Cesareia. É um homem que andava com Paulo, fez trabalhos com Paulo. Vou pregar outro dia vou ensinar sobre isso melhor. E escreveu Lucas e escreveu Atos. É citado o nome deles em alguns livros, em Colossenses, em algumas passagens lá. Né? Então toda a Escritura. Atos é um livro de doutrina, é um livro que está no... Você tem que observar também, para falar um pouquinho aqui rapidamente. Outro dia eu vou falar mais sobre bibliologia. Mas observar que nós temos os estilos literários, nós temos as divisões das escritas, ou seja, nós temos lei, tem profetas, tem os livros históricos, e o livro de Atos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é o único que se enquadra, se encaixa nos livros históricos. Mas não é de história, é histórico, é diferente de história. Tem doutrina, sim, você pode pregar doutrina no livro de Atos, tem Atos 4:12, Atos 1:9, doutrina da segunda vinda de Jesus, Atos 1:9, 4:12, doutrina da salvação, e tem muitos, né? E Lucas não é um historiador, ele é um homem de Deus que foi usado, um médico que era gentio, que Deus o salvou e acompanhou, esteve com Paulo nas missões, né, e escreveu ali, inspirado pelo Espírito de Deus, está no cânon. Se eu disser que ele não é, eu tenho que tirar aqui, ó, toda a escritura divinamente, não, é toda não, só que Atos e Lucas tem que tirar. Vamos corrigir esse erro. Toda a escritura divinamente inspirada por Deus é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Eu espero ter ajudado.
esses 10 versículos, esses 10 textos que nós citamos, e que toda a Escritura seja para a glória de Deus nas nossas vidas e a usemos para o louvor da glória de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo, e que o Senhor esteja sempre te abençoando, em nome de Jesus. Amém.